alguns requisitos, né, que são pré-requisitos para a elaboração de um artigo científico, que estão, inclusive, na própria ABNT, que tem a ver, né, com a questão, tem os elementos pré-textuais e os elementos textuais e os pós-textuais. Nesse rol da ABNT, existe o convencional, que a gente vai ver que, por exemplo, você tem o resumo científico em cima, você vai ter a questão do título, você vai ter a introdução, o desenvolvimento. Nesse contexto aí, você vai dissertar sobre a questão da metodologia adotada, os problemas de pesquisa, e depois você vai ter a parte da conclusão e os pós-textuais, que seriam, no caso, por exemplo, a gente tem, por exemplo, apêndice, nesse sentido, seriam os pós-textuais. Mas eu vou explicar depois cada um deles. Mas importante a gente saber o seguinte: a gente sempre, antes de escrever um trabalho científico, um artigo, né, no caso, a gente tem que verificar exatamente essa questão. Por quê? Porque a ABNT, ela estabelece um roteiro mínimo, assim, mais simplificado. E cada instituição, né, pode ter uma flexibilidade para personalizar esses requisitos e inserir mais alguns novos requisitos. Então, por exemplo, se você está numa faculdade, né, e você vai apresentar o seu TCC como artigo científico, você, claro, tem que observar a ABNT, mas um passo extremamente importante é você verificar se a sua instituição, se a sua faculdade, ela tem um manual onde ela vai estabelecer regras específicas da faculdade sobre a elaboração do trabalho acadêmico. Porque aí você vai fazer no formato que a faculdade espera. E se você sair desse formato, você pode ter uma avaliação um pouco prejudicada, né, no final, na defesa. Então, esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto é, por exemplo, que a gente tem também a questão das, por exemplo, né, pós-graduações, eles também muitas vezes pedem ou monografia ou um artigo como trabalho de conclusão. E aí, nesse caso, também é interessante a gente verificar se tem algum modelo, né? E com relação às revistas científicas, elas têm geralmente numa parte ali nos sites dela destinados ao autor, né, a quem tem interesse em publicar, onde ela vai falar das especificações do que ela espera dentro de um artigo, né, os requisitos, e também da qualificação exigida para o autor. Por exemplo, tem revistas que permitem a alunos e professores, né, escreverem juntos, tem revistas que permitem a alunos escreverem individualmente, sozinhos, né, no caso, tem revistas que permitem a inscrição, a escrita, né, a submissão de artigos, por exemplo, para quem tem mestrado, tem a revista, que geralmente são as qualis A, né, que também exigem o doutorado, né? E aí, neste caso, você deve observar, porque se você, por exemplo, vai submeter uma revista em que exige o doutorado e você não tem o doutorado, você já está, seu trabalho nem vai ser analisado, entendeu? Então, é muito importante a gente verificar para a gente poder direcionar o nosso trabalho, porque escrever um artigo dá muito trabalho, para aquele lugar onde ele tem perspectiva de ser publicado